Olá! A customização de hoje, na verdade, foi algo que eu fui fazendo por diversão. E aí o resultado foi muito legal, então eu resolvi colocar aqui, eu fui narrando mais ou menos como que foi o passo a passo. Aqui a gente já tem um spoilerzinho do que é, né? Na verdade eu amei essa e não tiro mais de pescoço, ela fica no meu dia a dia mesmo. E tudo começou quando eu fui procurar uns colarezinhos, verão chegando aí, tem várias gargantilhas lindas, coloridas, né, que tem bem a cara dessa estação. E aí eu fui olhar algumas que eu queria e não tava encontrando tanto aqui pela cidade, ou quando eu encontrava eu achava muito caro, né, parecia que tinha um rubi, um diamante escondido, eu falava, não é possível. Então eu resolvi, passando pelo armarinho, vi várias miçanguinhas bonitas e eu tive a ideia de tentar fazer meus colares e ver se isso dava ou não pra ser usável, ou se ia ficar muito flopado o negócio. E no fim eu gostei dos colares que eu consegui montar, na verdade eu montei mais alguns além dos que eu coloquei aqui no vídeo, mas eu acho que esses foram os 4 principais, então por isso eu estou trazendo aqui pra gente ter os nossos colarezinhos, que no verão fica bem alta aí, a gente usa muita roupinha decotada, né, por causa do calor, então pede sempre um colazinho e um colar mais colorido, animadozinho, então por isso que hoje a customização, né, é a criação dessas bijuterias, desses colarezinhos. No total eu fiz 6, mas eu trouxe 4, porque eu acho que foram os 4 mais diferentões. Foi uma coisa muito barata, eu gastei quase nada mesmo no armarinho, porque cada saquinho de miçanguinha é 60 centavos, R$ 1, e aí vem várias dentro. Eu acho que eu comprei uns 7 saquinhos mais ou menos. No máximo as maiorzinhas eram mais caras, R$ 2, mas aí eu comprei só uns 2, 3 saquinhos de cada. Então ficou muito barato e deu pra fazer vários, que eu gastaria mais, pra comprar só um colar desse eu gastaria mais do que eu precisei pra fazer os 4. Ó, o primeiro passo que a gente vai definir aqui é o tamanho que a gente quer essa corrente. Então eu vou passar aqui, ó, e ver mais ou menos a altura que eu quero que vá a minha correntezinha, se eu quero que ela fique gargantilha, como que eu quero. Eu vou deixar essa um pouquinho mais folgadinha. Eu vou marcar aqui, onde que dá essa altura assim. E ó. E vou já definir isso. Soltei. E aí o outro passo é colocar essas ponteirazinhas, ó. Assim. Aqui. Então eu vou pegar uma aqui, ó. E vou colocar aqui já na pontinha. Pra não deixar que quando a gente for colocando as pontinhas, elas saiam, tá? Ó, uma dica é que nem tudo precisa ser comprado. Por exemplo, pega uma bijuteria que você não use mais, né, que já tá largada aí, e reaproveita as coisas dela. Então, assim, essas argolinhas que a gente precisa sempre usar pras bijuteriazinhas, eu vou tirar desse colar aqui, que eu não uso, pra poder utilizar nesses que a gente vai montar agora, tá? Então, eu vou desmanchar esse daqui pra poder usar essas partes dele sem precisar comprar. Alicate de unha, tanto faz. Para esse colar, eu resolvi fazer elas estruturadas e fixas, porque eu achava que ficava mais arrumado. Então escolhi as continhas que eu tinha mais bonitinhas e mais arrumadas, e apenas escolhi com diferença de tamanho e com cores que combinassem e que dessem um contrastezinho. Fui posicionando as miçangas na mesma distância que um trio ficava para o outro. Então, acertava a distância e colocava a ponteira. Apesar de ter ponteira prata na mesma cor da corrente, eu preferi colocar a dourada, porque eu achei que ficava mais bonito e mais arrumado. Então, colocava a primeira ponteira e depois posicionava a segunda ponteira, para que elas ficassem bem fixas e não saíssem do lugar. Deixar ela numa altura mais ou menos de gargantilha, só um pouquinho folgada. E assim ficou a nossa gargantilha. Essa segunda eu quis fazer um estilo de praia, então peguei 2 continhas que se combinavam, uma com manchinhas azuis e outras com manchinhas verdes, e fui intercalando uma continha azul e uma continha verde. Tive a ideia de reaproveitar esses círculos dourados desse colar antigo para colocar nesse novo. Para que a gargantilha não ficasse tão reta, resolvi ir colocando para dar um pouquinho de altura e o contraste com o dourado que eu achava que iria arrumar. Esse colar eu fiz com fio de nylon e resolvi fazer em 3 camadas, então dei 3 voltas com o fio no pescoço, só para ter mais ou menos o tamanho. Vale reforçar que o colar não ia dar 3 voltas no pescoço, eu só estava cortando um tamanho a mais, para não ter o problema do fio de nylon faltar. Depois que defini o tamanho, coloquei a primeira ponteira. E fui colocando a primeira camada de miçanga, que resolvi fazer com essa dourada meio transparentezinha. Fui colocando até chegar num tamanho que eu achava que ficava bom.
E aí medi no pescoço para ver se estava mais ou menos o tamanho da gargantilha que eu queria que essa primeira camada ficasse. Decidido o tamanho dessa primeira camada, coloquei a ponteira, que será usada para fixar as 3 camadas no mesmo ponto. Agora com a primeira camada já bem presa, hora de ir para a segunda camada. Resolvi fazer com as miçangas douradas nesse tonzinho metálico. E é importante que a segunda camada ela vá um pouquinho além da primeira camada, seja um pouquinho maior para ter essa altura no pescoço, que fique um pouquinho extra. Depois de já definido o tamanho dessa segunda camada e já presa, hora de ir para a terceira. Para essa terceira eu voltei para as mesmas miçangas que usei na primeira camada. E também deixei num tamanho um pouquinho maior do que a segunda camada, para também ter esse caimento um pouquinho a mais no pescoço. E assim fixei a ponteira nas 2 pontas para prender junto as 3 camadas. E por fim é só colocar a argolinha e o ganchinho que vai prender o nosso colar. Depois que prendi a ponteira, dei 3 nozinhos só para fixar bem. Só para lembrar que essas 3 camadas a gente faz como se fosse zigue-zague com o próprio fio. Vai e volta, prendendo com as ponteiras. Para só ficar essas 3 camadas na parte aqui do colo. E o restante ficar apenas um fio para fechar o colar. Achei que faltava mais um detalhe para não ficar um colar só de miçanga. E peguei esse brinco antigo e resolvi usá-lo. Abri a argolinha do brinco e posicionei os 3 fiozinhos das nossas 3 camadas do colar. E aí depois foi só quebrar o arquinho que prendia o brinco. E por fim, esses colares que estão na moda, com correntes. Para ele eu peguei 2 correntes de tamanhos diferentes, mas com tonalidades parecidas, e fui encaixando uma na outra. Deixei a menor para ficar por cima e no tamanho de uma gargantilha. E a maior eu fui prendendo de forma um pouquinho mais solta para ficar caída, presa na de cima. Fui fazendo isso por toda a corrente, dando um intervalo entre cada arquinho de mais ou menos 5 centímetros. Importante que as correntes, esse arquinho dourado não seja tão pequeno para que você consiga encaixar uma na outra com facilidade. Eu achei que valeu muito a pena e eu espero que vocês se divirtam.